Francisco Louçã, bem-vindo à mini entrevista. Já sabe as regras. Primeiro começamos por abrir aqui as cervejas. Vamos a isso? E agora vou pôr aqui o cronómetro, porque isto a ideia é que a conversa não demora mais do que um tempo de beber uma mini. Eu sei que falámos um pouco antes de começarmos a gravar que queria dizer toda a verdade. Eu já tenho aqui o álcool, portanto, força, diga lá o que é que quer dizer. Não, a pergunta é sua. No dia que eu começar a ditar as perguntas aos jornalistas, perceba que alguma coisa mudou e não, estava com a sensação que queria dizer alguma coisa sobre o Observador, que acabou por se tornar um facto político por estes dias. O Observador é sempre algo que é muito importante para a minha vida, porque quando nas colunas de opinião passam 1 ou 2 semanas sem fazerem alguma coisa que seja uma crítica muito substancial, os meus amigos começam a ficar a olhar para mim de lado, de forma que... Acha que não está a fazer bem o seu trabalho. Exatamente. O que diz, na verdade, tem a ver também um pouco com as coisas que vai escrevendo, e o Francisco foi uma das primeiras pessoas a escrever na sua coluna de opinião do Expresso sobre a forma como o Primeiro-Ministro e como o PS estava a tratar o Bloco. Isso acabou por se tornar um tema político e também passou aqui um pouco por esta conversa. O que é por esta convenção? O que é que acha que tem motivado o Primeiro-Ministro António Costa? Acha que ele está mesmo à caça da maioria absoluta disso? Bom, é óbvio que sim. Aliás, o Partido Socialista não o esconde. É até legítimo que queira ter a maior votação possível e, portanto, que tenha a maioria absoluta. Para o Partido Socialista isso é também uma escolha estratégica, porque significa não ter nenhuma condição de aliança com os partidos de esquerda e ter um outro à vontade para desenvolver políticas que não poderia aplicar se tivesse um acordo com o Bloco. O PS foi às últimas eleições propondo aquele ajustamento nas pensões, com o congelamento das pensões e, portanto, teria aplicado o congelamento das pensões e não teria havido aumento do salário mínimo nacional se não tivesse um acordo com o Bloco sobre essa matéria e também com o PCP. Mas acha que esta mudança de atitude face ao Bloco é já um caminho eleitoral de campanha eleitoral? Acho que é uma resposta à subida nas sondagens nos meses de junho e julho e tem uma estratégia que eu acho que é relativamente coerente, é ser o mais afável possível com o PCP, porque isso cria grandes problemas ao PCP, tem uma crispação histórica com o Partido Socialista e, portanto, que os militantes veem com receio a aparência de que o PCP possa estar no bolso do PS e, portanto, o abraço é punitivo e, ao contrário, qualquer aproximação ao Bloco, qualquer cordialidade com o Bloco poderia confortar os eleitores que no PS não querem maioria absoluta e que, portanto, veem o Bloco como um parceiro, como uma força política capaz de impor soluções desejáveis. E, portanto, o Partido Socialista, creio, quer cortar essa relação e fazê-lo de uma forma agressiva. Mas o Bloco também tem feito isso um pouco nesta convenção. As palavras não têm sido meigas para com o PS e com o Mas eu não me vou referir ao debate político. Acho natural que o Partido Socialista critique as soluções que o Bloco apresenta. Sobre qualquer questão de económica ou social, é natural que assim seja. Mal de nós que a política fosse uma espécie de clube de gentleman. Não, é uma discussão concreta, verdadeira, aberta, sobre as alternativas. E acho que o Bloco faz muito bem em criticar o PS sobre a segurança social e é natural que o PS critique o Bloco sobre as suas soluções para o salário mínimo nacional ou para as pensões, natural. Outra coisa é a forma crispada ou a forma agressiva, e aí eu creio que o Bloco deve responder sempre, espero que o faça, tem-no feito, com a maior simpatia possível. Porque a agressividade é o pior argumento na política. A agressividade é o pior argumento na política. Carlos César ia inventar que não sabia que tinha havido uma discussão sobre uma taxa sobre a especulação imobiliária, tinha sido apresentada numa reunião com um ministro e 5 secretários de Estado. Afinal não se lembrava, afinal sim, afinal podia ser, mas repete 3 vezes na mesma semana que não. É patético. Isso não resulta, é uma forma cínica de fazer política. Eu acho que isso deve ser totalmente afastado da relação política. Agora, há um debate importante, o Bloco naturalmente não quer que haja maioria absoluta. Bom, com franqueza, toda a gente sabe que é uma maioria absoluta do Partido Socialista, já tivemos, não só não querer ser maioria absoluta, como agora, mais do que provavelmente em qualquer outra convenção do Bloco, assume claramente que quer ser governo. Ouvíamos há pouco Marina Mortágua a dizer que queremos ser governo. Com certeza. A minha questão é se mantém aquela fasquia que indicou ao Expresso dos 20, 25% para... Isso não é um termómetro, é meramente indicativo. O que eu quero dizer, e repito exatamente os mesmos termos, é que com 10% não se determina um governo. Pode-se negociar com ele medidas, o Bloco fê-lo no limite da sua capacidade, mas não se determina o governo. Se alguém entra com 10% num governo, está a fazer a política que não deseja.
E, portanto, para determinar uma coligação, uma convergência política numa reconfiguração do espaço político, é preciso ter muito mais. 20%, 25%, enfim, foi o exemplo que eu dei, pode ser menos, pode ser mais. Nesse caso até, basicamente, e agora muito rapidamente, porque o nosso tempo está mesmo a terminar, isso significaria que, provavelmente, Catarina Martins seria Primeira-Ministra. Ouvindo falar dos ministros, que também disse que o Bloco os prepara, Catarina Martins está preparada para liderar um governo? Acho que o Bloco de Esquerda tem pessoas preparadíssimas para dirigir a política do país, Catarina que tem-no Martins, demonstrado Catarina Martins, a Mariana Mortágua, o José Soeiro, a Marisa Matias, o José Manuel Pureza, o Pedro Filipe Soares, todos eles já estão preparadíssimos para dirigir decisões fundamentais no país. Agora, o Bloco ainda não chegou lá, tem 10%, tem que merecer ter muito mais, para poder ter outra capacidade de determinação de políticas e de configuração de alianças. No contexto político atual, isso não é possível, a não ser que comece uma transformação que o Bloco já representou ao subir nas últimas eleições, ao cumprir perante os eleitores, porque o Bloco tem este argumento extraordinário que é o mais importante de todos. Cumpriu, respondeu perante as pessoas e sabe-se o que significa para o salário, para a pensão, para a proteção da casa da família, para a defesa da segurança das pessoas, para a saúde, para a educação, o que significa rigorosamente uma força crescente do Bloco e a sua capacidade de discutir, de decidir e de ser governo. Pronto, e Francisco Louçã, muito obrigado por ter estado aqui comigo esta mini entrevista, que não foi tão mini assim, que eu deixei passar aqui mais um minuto, mas obrigado. Assim seja. Deus.